amigos do Sou Esporte, muito bom dia a todos que nos acompanham nos meios de comunicação do Sou Notícia e da Rádio Cidade. Bom dia, Luiz Fernando! Bom dia, Ana, a vocês que nos acompanham, bom dia a todos também. Bom, tivemos a terceira rodada do Brasileirão e o Cruzeiro terminou empatado com o São Paulo, 1-1, com gol de Ferreirinha e do Caio Jorge. Luiz Fernando, o que você achou dessa atuação aí do Cruzeiro contra o São Paulo? O que você achou dessa nova escalação do Leonardo Jardim? Foi uma atuação melhor, né, do que nas últimas partidas. Eu vejo que o Leonardo teve um treinador corajoso, né, tirou lá o Dudu, o Gabigol, colocou eles no banco aí, mas acabou surgindo efeito, né, apesar da equipe não ter conseguido a vitória. O time mostrou bastante empenho, marcando forte lá a saída de bola do São Paulo. Eu acredito que o time rendeu mais, conseguiu render mais com as alterações que ele fez aí. Eu também achei. O Cruzeiro conseguiu um ponto importante fora de casa, não é mesmo, Luiz Fernando? Sim, um ponto importante. Jogar contra São Paulo, né, uma grande equipe do futebol brasileiro, e um jogo fora de casa, né, é um ponto que tem que ser comemorado, porque são muitas equipes que vão jogar lá diante de São Paulo e não vão conseguir, né, conquistar esse ponto que o Cruzeiro conseguiu. Pois bem, eu achei que o Cruzeiro foi um time muito mais organizado, né, um time que conseguiu ali marcar melhor, né. Enfim, eu achei que o banco do Gabigol foi um pouco merecido sim, porque ele não estava se saindo bem nos últimos jogos. E, pra mim, o Dudu não deveria ser banco. Pra mim, ele está sendo um ótimo jogador e está rendendo mais. Mas, se o nosso Mr. Leonardo Jardim acha, quem somos nós para falar, né? Ontem até mesmo teve a alteração, né? Como a gente falou aí, não foi a escalação titular. O Lucas Silva foi titular ontem e eu achei que ele jogou muito bem. Foi um dos melhores em campo. E o Matheus Pereira também voltou a jogar bem. Realmente. Eu vejo também, o Matheus Pereira entrou bem, né? Como você falou, ele entrou, movimentou bem, eu também achei isso. E eu vi como o Leonardo Jardim querendo passar o recado também, né? Para esses jogadores de nome aí, que o time dele tem que jogar bola, né? Não é só nome. Exatamente. Ele, acredito que é o recado que ele quis passar aí para todos aí. Eu também achei, viu? Porque tem jogador aí que é só mídia e é pouco futebol, né? Tem uns que é pouca mídia e joga muito, né? Enfim, o Cruzeiro não foi o único a empatar também no Brasileirão. O Atlético terminou empatado por 2-2 contra o Vitória, com gols de Fausto Vera e Igor Gomes. A defesa do Atlético apresentou muitas falhas, especialmente no lado direito. Luiz, o Atlético Mineiro ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, mas ele tem dado um show aí na Sul-Americana. Mas o que você acha que são os principais problemas que a equipe precisa resolver para conquistar a primeira vitória no Brasileirão? Pois é, a primeira vitória não vem aí no Campeonato Brasileiro, né? Tá difícil conseguir essa primeira vitória. Mas o time precisa melhorar ali na qualidade das finalizações, né? Perdendo muitas oportunidades, né? É o time que mais finaliza no campeonato, porém, muitas vezes perde muitas oportunidades e não consegue sair com a vitória, como foi, por exemplo, esse jogo aí diante do Vitória. Foi um primeiro tempo ali sem muito brilho, né? Porém, no segundo tempo foi um jogo bem movimentado. O Vitória também valorizou bastante esse jogo, né? Deu bastante trabalho para o Atlético. Então é isso, o Atlético buscar melhorar e ter mais concentração na finalização e também na marcação, porque a defesa teve alguns momentos de desatenção ali, onde acabou tomando os gols, né? Realmente. O Lianco não jogou ontem, né? Acho que estava de suspensão, mas o Lianco não jogou e vários torcedores do Atlético, inclusive, reclamaram, né? Falando que o Atlético precisa reforçar, né, a defesa e reclamaram bastante. Eu também achei que a defesa do Atlético está bem fraca ultimamente e o time tem finalizado demais e não tem feito tantos gols. No domingo, o Atlético finalizou 33 vezes e teve 3 vezes mais chances que o Vitória para ganhar o jogo. E não ganhou, terminou empatado. Então não adianta finalizar muito e fazer poucos gols, né? Exatamente. A equipe precisa ser eficiente, né? Muitas finalizações para não sair com a vitória. Então tem que buscar ser mais eficiente. Pois é. E falando sobre futebol local, final da sexta Copa da Arena Vitória Premium. Pois é. E Luiz, como que você vê o crescimento do futebol 7 na região e a importância dos torneios como o da Copa Arena Vitória para o desenvolvimento do esporte local? Muito legal, né, Ana, ver as arenas de Itabirito promovendo esses eventos, né, essas competições, igual a Arena Vitória Premium aí promovendo a edição aí da Copa da sua arena lá.
a equipe, como fugiu o nome agora, do Siderita, né? Isso. Foi a campeã lá diante do Lyon. É uma excelente competição aí, muito bom para movimentar o esporte local, como também o pessoal do futevôlei, né, que teve a final em paralelo lá na arena da Arena Vitória Premium. A equipe a dupla, né, do Samuel e do Gerson, os dois irmãos, né, saindo campeões lá no futevôlei. É muito legal ver toda essa movimentação aí no esporte local. Pois é, e até deu uma listinha aqui, né, dos melhores aqui, eu vou estar citando para vocês. O primeiro lugar foi o Siderita, né, Futebol Clube. O segundo lugar foi o Lyon. E o artilheiro foi o Pedro Henrique Gonçalves, da equipe Siderita, com 11 gols. Pois é. E o melhor goleiro foi o Cleverson, da equipe do Lyon. O melhor técnico foi o Leandro Moreira, da equipe Siderita. O melhor representante foi o Ivan, do Lyon. E o destaque da partida final foi o Wilson Ferreira. Quero desejar um parabéns a todos, né, que já estão envolvidos aí. E que o esporte local, né, o futebol local, continue crescendo aí em Itabiri. É isso aí, parabéns a todos. Até aproveitar para mandar um abraço aí pro goleirão Cleverson, apesar da equipe dele não ter conseguido sair campeão, ele fechando o gol e sendo eleito o melhor goleiro aí da competição. E falando sobre o amistoso do Itabirito contra o URT, o Itabirito ganhou de 3-0, não teve presenças de imprensa, e nem de torcida, mas o Itabirito conseguiu sair com a vitória. Luiz, qual que é a importância desses amistosos para a preparação da equipe antes do início, né, no nosso campeonato oficial, no caso do Itabirito, que é o Brasileirão Série D? Muito importante, né, Ana? Na verdade, deveria ter acontecido a primeira rodada, né, da Série D do Campeonato Brasileiro esse fim de semana, porém a CBF precisou adiar a primeira rodada e daí o Itabirito aproveitou para fazer um amistoso diante da URT e acabou saindo aí vencedor por 3-0, aproveitando bem esse fim de semana aí para esse amistoso, dar ritmo de jogo, né, e de competição para a turma estrear bem lá diante do Monte Azul, que inclusive se sagrou campeão, né, da Série A3 lá de São Paulo. Então vai ser um adversário muito difícil aí que o Itabirito vai enfrentar, uma equipe muito organizada, mas desejo boa sorte aí à equipe do Itabirito, que possa fazer uma boa estreia no próximo fim de semana. Pois é, desejamos boa sorte ao Gato do Mato, né, o time da nossa tão querida cidade, Itabirito, e que vocês consigam acesso para o Brasileirão Série B ano que vem, tá? E como a gente já está falando de Itabirito, a estreia do Itabirito do Brasileirão Série D vai ser no próximo sábado, dia 19, contra o Monte Azul, né? E a gente deseja aí uma boa sorte e que o Itabirito consiga sair com a vitória. Bom, e o próximo compromisso do Cruzeiro é na quinta-feira, dia 17, no Mineirão, contra o Bahia. E o próximo compromisso do Atlético é na quarta-feira, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro, contra o Santos, né? Vamos aí jogar contra o Neymar. Excelente jogo, né? Vamos ver. E agora o Juarez vai rodar aí a imagem da tabela do Brasileirão pra gente estar comentando aí juntamente com o nosso comentarista Luiz Fernando. Bom, o Flamengo é o líder, né, com 7 pontos, Palmeiras em segundo lugar com 7 pontos, Juventude, Vasco e Fluminense seguem com 6 pontos, o Internacional e o Fortaleza com 5 pontos, Ceará, Corinthians, Botafogo e Bragantino com 4 pontos, o Cruzeiro com 4 pontos também, o Grêmio, Bahia, São Paulo com 3 pontos e o Atlético Mineiro com 2 pontos. Mirassol também com 2 pontos, o Santos, Vitória e o Sport com 1 ponto na zona de rebaixamento. Ô Luiz Fernando, você acha que essa tabela já define alguma coisa? O que você está achando da tabela do Brasileirão? Muito no início ainda, né, Ana, para poder falar, mas já dá para ver ali o Flamengo e o Palmeiras ali puxando a liderança da competição, né, com 7 pontos. São fortíssimos candidatos ali a disputar pelo título, né, mas ainda é muito cedo, né, para falar se realmente eles vão brigar ali até o final, e igual também falando da zona de rebaixamento, se vão ser aqueles mesmos times que vão brigar ali para fugir, né, da zona de rebaixamento, igual o Atlético tá lá. Então acho que muita coisa ainda muda no campeonato, tá muito cedo ainda para falar, mas dá pra gente ver, né, confirmar, né, como vem acontecendo nos últimos anos, o Campeonato Brasileiro sendo muito competitivo, né, as equipes muito parelhas ali no nível técnico, então sempre aparecendo algumas surpresas aí na tabela de classificação. Exatamente. O Botafogo tá surpreendendo, gente. Eu achei que esse ano o Botafogo também ia continuar lá nas alturas, mas ainda tá muito cedo pra ver, né? Vai que o jogo vira. Esperamos que o Santos saia da zona de rebaixamento e, enfim. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer a presença de você, telespectador, e do nosso comentarista Luiz Fernando. Eu quem agradeço. Até a próxima, pessoal.
E quero pedir para você deixar o seu comentário e a sua opinião aqui no chat, porque aqui no Sou Esporte a sua voz também dá jogo. Quero agradecer a todos e até semana que vem com mais notícias do mundo do esporte e mais novidades. Um beijo e até semana que vem.